I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. As bem-aventuranças. Ensino sobre o sal e luz. Ensino sobre a lei. Ensino sobre a ira. Ensino sobre o adultério. Ensino sobre o divórcio. Ensino sobre o juramento e votos. Ensino sobre a vingança. Ensino sobre o amor pelos inimigos. Ensino sobre o auxílio aos necessitados. Ensino sobre a oração. Ensino sobre o jejum. Ensino sobre o dinheiro e bens. Ensino sobre a preocupação. Sabedoria, não julgueis os outros. Sabedoria, não joguem pérola aos porcos. Sabedoria, oração eficaz. Sabedoria, a regra de ouro. Chamada à decisão, a porta estreita. A árvore e seus frutos. Verdadeiros discípulos. Construir sobre o alicerce firme. Reação ao sermão. Olá, tudo bem? Este é o 8º vídeo consecutivo da série Jesus Cristo. No vídeo de hoje irei falar sobre os ensinamentos de Jesus, descritos no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. O Sermão do Monte mostra o elevado padrão para aquele que quer ingressar no reino de Deus. Nele está a constituição do reino celestial, as leis que Jesus instaurou, o código moral do reino de Deus. O maior sermão já pregado nesta terra, e foi pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Vamos, a partir de agora, ser ministrados pelas palavras do próprio Deus, Jesus Cristo. Abra seu coração e vamos aos ensinamentos. O Sermão do Monte, capítulo 5. As bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 12. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao seu redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. O ensino sobre o sal e luz, Mateus 5, de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve de nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto.
Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que estás no céu. Ensino sobre a lei, Mateus 5, de 17 a 20. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Ensino sobre a ira, Mateus 5, de 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser lançado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Ensino sobre o adultério, Mateus 5, de 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e o jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Ensino sobre o divórcio, Mateus 5, de 31 a 32. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério, e quem se casa com a mulher divorciada também comete adultério. Ensino sobre os juramentos e votos, Mateus 5, de 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizer ao Senhor. Eu, porém, lhes digo, não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Ensino sobre a vingança. Mateus 5, de 38 a 42.
Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Ensino sobre o amor aos inimigos. Mateus 5, de 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Deste modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois ele dá luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Sermão do Monte, capítulo 6. Ensino sobre o auxílio aos necessitados. Mateus 6, de 1 a 4. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além desta. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Ensino sobre a oração. Mateus 6, de 5 a 15. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Ensino sobre o jejum. Mateus 6, de 16 a 18. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além desta. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Deste modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará.
Ensino sobre o dinheiro e bens. Mateus 6, de 19 a 24. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugens não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como a lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ensino sobre a preocupação. Mateus 6, de 25 a 34. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora em sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Sermão do Monte, capítulo 7. Sabedoria, não julguem os outros. Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Sabedoria, não joguem pérola aos porcos. Mateus 7, 6. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Sabedoria, oração eficaz. Mateus 7, de 7 a 11. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus
sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Sabedoria, a regra de ouro. Mateus 7,12. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Chamada decisão, a porta estreita. Mateus 7, de 13 a 14. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é essa porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. A árvore e seus frutos. Mateus 7, de 15 a 20. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Verdadeiros discípulos. Mateus 7, de 21 a 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Construir sobre o alicerce firme. Mateus 7, de 24 a 27. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem a chuva e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Reação ao sermão. Mateus 7, de 28 a 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Bem, para mim é uma grande satisfação ser canal da bênção de Deus até você. É um grande privilégio ter a minha boca como instrumento de Deus para proferir tão belas passagens, para que você seja edificado. Palavras que o próprio Senhor Jesus proferiu. Oro a Deus para que essa palavra frutifique em seu coração e produza esperança, conforto e certeza de que acabamos de ouvir a verdade que nos liberta e que ilumina o nosso caminhar. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!